Graça e paz, queridos irmãos. Eu os convido agora a continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós começamos no capítulo 11. Podemos ler o que está escrito. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então nós vemos agora, depois que a autoridade é dada à igreja, no capítulo 10, é dada a João, que representa a igreja, o povo redimido, vem uma ordem. A ordem João obedece, que foi de tomar o livrinho e devorar. Mas quando ele devora, foi dito a ele: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora, o evangelho está na mão da igreja. Agora, então, vem no versículo 11. A grande ordem é que ele se mova com autoridade para tomar o caniço e medir o santuário. Medir o santuário de Deus, o seu altar, e os que lá se encontram, os que lá adoram. Mas a ordem é para que ele separe o átrio exterior. Nós vemos aqui que naquela época o caniço era usado para medir e a vara era usada para disciplinar. Mas aqui a Bíblia diz que o caniço era semelhante à vara. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. O caniço semelhante à vara. Vamos pensar aqui, quando você aluga uma propriedade, que a propriedade é devolvida para você, você vai vistoriar. Você vai ver os danos sofridos, tudo mais. Então é mesmo aqui. Agora a propriedade, a terra voltou para a mão do homem, é entregue para a igreja, agora vai ter que vistoriar. A propriedade é resgatada, tem que ser examinada, tem que ser medida, tem que ser purificada. Por essa época, o santuário de Deus na terra é a igreja. Vemos que esse capítulo 11 é claramente um segmento, uma continuação do capítulo 10. Agora ele diz no versículo 11, deixa de parte o que é sagrado. O que não é sagrado. Se não é sagrado, vai ficar de fora. É ordem. Separação. Ao meu povo ensinarão a discernir entre o santo e o profano. Não é? Como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que o juízo começa pela igreja. Deus aqui está dizendo a separação. Quando nós lemos aqui, do versículo 3 ao versículo 14, eu não vou ler, porque isso você vai fazer em casa. Mas eu vou explicar. Aqui tem duas testemunhas que não têm nome, mas a Bíblia deixa muito claro aqui para nós que se trata da lei e da profecia. Por exemplo, no versículo 6, no versículo 5 está escrito: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. De quem foi que saía o fogo da boca e dizia: se eu sou homem de Deus, então que desça do fogo do céu. Não era Elias? Então Elias. Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer.
Agora vem a outra característica. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem foi que fechou os céus para que não houvesse chuva? Moisés. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés, lá no Egito. Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quando quiserem. Moisés. Então, essas duas testemunhas se referem a Moisés e a Elias. Moisés representa a profecia, a lei, e Elias representa a profecia. Quando nós vemos no Monte da Transfiguração, lá estão Moisés, Elias e Jesus. A lei, a profecia e a graça, transfigurados, significando que lei, graça e profecia são eternos e estarão para sempre. Então, essas duas testemunhas vão profetizar. Todos vão ser contra eles. A humanidade se levanta porque a palavra de Deus incomoda. Já incomoda hoje. A palavra de Deus vai incomodar. Eles vão criar tanta raiva como hoje se tem raiva de quem prega a palavra de Deus. Inclusive na igreja entrou um espírito de Jezabel que prefere outras mensagens, algumas coisas melhores de se ouvir, porque a palavra de Deus ficou obsoleta, já não é mais absoluta. Essa deturpação, isso já é um grande avanço da rejeição que vai se sentir por essas duas profecias, por essas duas testemunhas. Mas uma coisa é certa, a lei e a profecia vão vigorar de tal maneira que vai haver um grande avivamento. Mas depois que eles tiverem feito o trabalho deles, que todos tiverem ouvido, então a Bíblia diz no versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Agora é a festa. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, o corpo deles foi entregado, José de Arimateia e Nicodemos enterraram, tudo mais. E depois os discípulos disseram que ele ressuscitou. Então agora eles não vão dar brincadeira. Agora os corpos delas vão ficar expostos. O seu cadáver, versículo 8, ficará estirado na praça da grande cidade. Veja bem, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Os corpos delas vão ficar lá expostos, com guardas tomando conta para os discípulos, para os cristãos não roubarem. Lá em Jerusalém, olhe você que diz que Jerusalém é a Terra Santa, espiritualmente Jerusalém é Sodoma e Egito, essa Jerusalém. A Jerusalém Santa é a que vai descer, a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que vai ser um show, vai ser uma maravilha, todo mundo querendo ver. E por isso nós sabemos que isso está para acontecer agora. Assim como você está me vendo, eu estou dentro da minha casa. Assim também serão expostos pela internet. O mundo todo vai ver pela internet. Está aí, ó, eles que disseram de Deus, tudo mentira. A besta que saiu do abismo é maior. Então a Bíblia diz, então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Você está vendo? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Você vê a palavra de Deus atormentando os ouvidos daqueles que não a querem ouvir. Mas, enquanto todo mundo olha e contempla e vê a derrota deles, depois de 3 dias, versículo 11, depois de 3 dias e meio, um espírito
de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda dos céus, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Preste atenção o que vai acontecer. Enquanto a internet vai servir para mostrar live a derrota das duas testemunhas, também serve para mostrar live a ressurreição. E agora, o que é que a besta do abismo vai fazer contra a ressurreição? Nada. Mas a Bíblia diz que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Esse é o segundo ai. Passou o segundo ai. Nós precisamos ver que ainda é uma chamada de misericórdia de Deus. Esse terremoto acompanha a subida das duas testemunhas, e a 10ª parte de Jerusalém ruiu, matou 7.000 pessoas. Aí a lei e a profecia calam. Agora, então, vai tocar a 7ª trombeta. Essa 7ª trombeta, quando nós lemos lá no capítulo 10, quando o anjo forte entregou a chave, entregou o livrinho, ele diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que significa que a 7ª trombeta vai ser duradoura nos dias da 7ª trombeta, porque aí vem o terceiro ai. Lembra daquela águia que voava no meio do céu, dizendo: ai, 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 dos 3 últimos ais. Era isso. Das 3 últimas trombetas. Ai, ai, ai daqueles que habitam na terra. Por causa dessas 3 últimas trombetas, nós já vimos. Agora falta o terceiro ai. E o terceiro ai é aqui que vai acontecer. O 7º anjo, aqui, a 7ª trombeta, está no capítulo 11, a partir do versículo 15, não é? O 7º anjo tocou a 7ª trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí vai um grande louvor a Deus. Primeiro, um grande louvor. No capítulo 5, quando o Cordeiro tomou o livrinho, os anciãos se prostraram por perceber o que estava para acontecer. Mas aqui eles se prostram sobre os seus rostos. João vê um galardão para 3 categorias de santos: os servos, os profetas, santos e para os santos que temem a Deus. Então, é isso que está na 7ª trombeta para começar. Mas aí, então, surge o capítulo 12, numa visão de arrebatamento da igreja. E nesse capítulo 12, então, nós percebemos, antes de tudo, que as cenas de Apocalipse, elas nem sempre estão escritas em ordem dos acontecimentos. Aqui se vê, a Bíblia diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Grande sinal. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Esse é o primeiro grande sinal. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então vamos ver até aqui o versículo 4. Nós vemos esse grande sinal. Uma mulher vestida de sol. O que é o sol? É a estrela que ilumina a terra. Para nós, a maior luz visível. Apesar de ser uma estrela de quinta grandeza, é a maior luz para nós. Então, esta mulher é a igreja. Lembra que Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo? O sol é a estrela, não é? Que ilumina a terra. Mas Jesus diz para a sua igreja, vós sois a luz do mundo. Essa mulher tem a lua debaixo dos pés. Significa que ela está acima de tudo que ilumina nas trevas. Porque a lua é o satélite que capta a luz do sol e para iluminar a terra durante a noite. Mas aqui essa mulher está acima da lua, dizendo, quem ilumina na escuridão do mundo sou eu. Então é a igreja. Ela tem uma coroa de 12 estrelas, realeza, porque ela reina no céu com seu noivo. Lembra que Pedro diz para nós, em 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar os atributos daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, sacerdócio real. No versículo 2 diz que essa mulher está grávida. Ela tem uma descendência. Ela vai dar à luz. Mas o que ela vai dar luz é tão precioso. O que a igreja vai parir para Deus é tão precioso que ela vai ser perseguida. Versículo 3 fala de outro sinal. E o sinal no céu é um dragão. A Bíblia diz que esse dragão é um grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão que é Satanás aqui é mostrado em todo o seu poder através dos reinos. As 7 cabeça é o que a gente pensa, são os 7 impérios. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Assíria, Egito e o império do Anticristo. Ele é vermelho, porque vermelho é a cor que representa o ódio, a ira, o sangue. Chifre representa poder, ele tem poder sobre as nações. Você vê, o Império Romano, a Bíblia diz que ele tinha 10 chifres. E você vê aí todos os impérios. E a Bíblia diz que a mulher foge, que a mulher estava lutando para dar à luz. E o dragão estava perseguindo para devorar. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Mas no versículo 4 diz que a mulher estava para dar à luz, mas o dragão se deteve contra ela
para lhe devorar o filho quando nascesse. Você vê o empenho de Satanás para arrebentar, para impedir que a igreja produza um remanescente, um descendente santo para Deus. Mas nós vemos que a mulher deu à luz. E esse remanescente santo sobe para Deus. Mas a mulher não sobe. É o remanescente dela. É a parábola das 10 virgens. Um remanescente vai e o que fica, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1.260 dias. Então, aqui nós vamos parar hoje, porque tem muito a ser visto nesse capítulo 12. Então, amanhã veremos a partir do versículo 7, quando há uma peleja no céu, Satanás vai ser jogado para a terra e aí a terra vai ficar muito parecida com o inferno. Então, meus irmãos, leiam capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12, até o versículo 6. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um grande abraço.